Fala-se muito do rebaixamento do nível cultural das pessoas, que hoje também atinge a universidade, atinge os nossos alunos, e eu pude sentir isso muito de perto quando eu fui leitor, numa outra experiência, em Londres, e atuando numa universidade que está sempre ranqueada entre as 30 melhores do mundo. E foi logo no momento em que eu estava começando o meu leitorado lá, e eu estava ainda pensando como trabalhar a literatura brasileira, não sabia muito bem por onde entrar, até que houve uma ocasião em que o Grupo Galpão de Belo Horizonte foi a Londres para apresentar uma montagem da peça Romeu e Julieta. Eu falei, é uma ótima oportunidade para levar os meus alunos, vamos assistir Romeu e Julieta no Shakespeare Globe, que é uma recriação do antigo teatro de Shakespeare. Nós fomos, assistimos, os alunos ficaram maravilhados com aquela montagem, e depois, quando nos reunimos para conversar sobre a experiência de ter assistido Shakespeare ali no Shakespeare Globe, nas margens do Tâmisa, eu caí das nuvens quando os alunos me disseram que aquela foi a primeira vez na vida deles em que eles assistiram a uma peça de Shakespeare apresentada num teatro. E aquilo foi um ponto de partida para mim. E a minha primeira experiência foi justamente fazer esse contato, então, algo que tinha a ver com o Brasil e com a Inglaterra e com Shakespeare, que é a grande figura da nação. Eu peguei a tradução usada pelo Grupo Galpão na sua montagem, que é feita pelo Honestaldo de Penaforte, é uma tradução belíssima, e nós lemos em português uma cena da peça, e ali começou a minha entrada para o ensino de literatura brasileira, porque foi a experiência emocionante de ver a peça, depois a experiência de analisar uma cena de Shakespeare em português. Então, eu achei bastante curioso que a introdução a Shakespeare no teatro fosse em português, e depois estudando uma cena de Shakespeare em português. E, a partir dali, eu entrei com os autores brasileiros e a coisa andou. Agora, começando um leitorado na Rússia, eu sei o caminho das pedras. E, para começar a introduzir a literatura brasileira neste leitorado, a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de partir para a Rússia, fosse buscar o que há na literatura brasileira e na literatura russa para fazer essa introdução, essa coisa comum. E eu encontrei 3 coisas que mobilizaram muito os meus alunos e deixaram-os muito empolgados para o ensino de literatura brasileira. E na primeira aula eu já causei um estranhamento. Eu trouxe o poema Lyubov, de Mayakovsky, em russo, e pedi que um aluno lesse o texto em russo. E os alunos ficaram perplexos. Afinal de contas, que diabos isso tem a ver com a literatura brasileira? Logo depois da leitura, eu toquei a canção O Amor, que é uma adaptação feita por Caetano Veloso, de uma tradução do poema, interpretado por Gal Costa, talvez vocês se lembrem, em que ele diz: ressuscita-me, para que a partir de hoje a família se transforme, e o pai seja pelo menos o universo, e a mãe seja pelo menos a terra, em que o poeta imagina ressuscitando-se ao lado da amada daqui a 1000 anos, encontrando um mundo completamente diferente. Uma outra experiência que marcou muito, já em seguida entrando diretamente na literatura brasileira, foi o poema Carta a Stalingrado, de Drummond. E isso foi justamente próximo do dia 9 de maio, que é a data nacional da Rússia. Está para a Rússia como 7 de setembro está para o Brasil. 9 de maio é o dia da vitória. É o dia, a União Soviética foi a grande vencedora da Segunda Guerra Mundial. E esse dia mobiliza muitos russos. E o poema de Drummond, escrito no calor da hora, logo depois da Batalha de Stalingrado, exaltando os feitos da União Soviética, do Exército Vermelho, isso causou uma emoção muito grande às pessoas, tanto pela leitura expressiva, quanto pela análise do texto.
a ponto de algumas pessoas, alguns alunos, estarem assim com lágrimas nos olhos, de paixão nacional, ainda mais nesse momento, embora a maioria deles sejam muito críticos do que está acontecendo na Ucrânia. Né? E um terceiro poema, uma terceira peça de literatura que mobilizou muitos alunos, que eu gostaria até de ler aqui e compartilhar um pouco com vocês, que foi esta. Quando você for-se embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso, me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já vive em seu pensamento, menina branca como a neve, me leve no esquecimento. Este é um poema de Ferreira Goulart, feito quando ele estava exilado em Moscou. Ele se apaixonou por uma moça russa que era muito engajada no movimento político do comunismo, e ela teve de partir de Moscou e abandoná-lo para uma missão em outro país, e ele escreve este poema de separação e pedindo que ela o levasse, que fosse na lembrança, mas se nem na lembrança fosse possível, que ela o levasse no esquecimento. Ao menos isso. Isso também tocou muitos alunos, ao saber principalmente da história que gerou o poema, do que estava em torno do poema. A partir de então, as portas estavam completamente abertas e as pessoas fascinadas para trabalhar com a literatura brasileira de uma forma variada. Claro, neste momento, eu tenho trabalhado com a literatura contemporânea, e aí vieram trabalhos, por exemplo, de autores como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Otto Lara Rezende, Pedro Nava, eu trabalhei com as memórias, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, um amplo aspecto assim, de literatura brasileira, especialmente contemporânea. Para nós avançarmos um pouco mais pelo passado, eu vou precisar de mais algum tempo, de mais uma formação em torno disso, etc. Então, em vez de dar um curso que passasse por uma história da literatura brasileira, de uma informação sobre isso, para mim foi muito mais interessante conquistar os alunos através da leitura expressiva, através de parar em trechos mais importantes e repeti-los, através do comentário e da discussão dos textos. Então, me pareceu muito mais interessante, até por causa da distância, até porque eles não são alunos que estão interessados muito numa formação em história da literatura, etc. Me pareceu muito mais interessante conquistá-los pela beleza da literatura, conquistá-lo pela emoção literária. Isso tem sido feito e tem gerado bastante interesse. A Rússia, felizmente, também, os níveis de leitura têm caído, mas ainda é um país em que as pessoas leem muito. Eu tenho alunos que, em geral, têm uma boa carga de leitura, uma boa carga de conhecimento. Enfim, eu até costumo dizer a eles, a Rússia mesma tem uma das literaturas mais extraordinárias do mundo, e para aqueles que são menos leitores, eu digo a eles que, se eles morrerem sem lerem os Irmãos Karamazov, Guerra e Paz, os contos de Chekhov, eu vou encontrá-los na eternidade e darei um 0 para eles na eternidade. Enfim, mas eu brinco com eles assim. Então, me interessa fazê-los apaixonar-se pela literatura, e muito especialmente pela literatura brasileira. E muito especialmente eu tenho um projeto que constitui-se... Nós temos muito pouca literatura brasileira traduzida para o russo. Isso me parece uma grande lacuna.
E eu tenho identificado uns 2 ou 3 talentos entre os meus alunos que eu tenho incentivado muito. Uma coisa que nós fazemos durante as aulas também são traduções. Traduções para o russo, eu ainda não tenho muita capacidade de avaliar a qualidade dessas traduções, mas os alunos, eu faço grupos, os alunos discutem essas traduções e depois leem e eles mesmos fazem a crítica entre si. Eu, mais ou menos, sou um coordenador e espero que, ao longo do tempo, eu tenha mais competência para avaliar enfim, a acurácia, né, dessas traduções. Mas uma coisa que eu gostaria muito, e eu consideraria que a minha missão, ao final deste processo, estaria muito bem cumprida se eu conseguisse deixar na Rússia pelo menos 1, 2, 3 tradutores de literatura brasileira para o russo. Eu tenho incentivado-os muito. Eu mesmo sou tradutor de literatura, geralmente do inglês, às vezes do francês, para o português. Então, eu mostro os meus livros para eles, os meus livros traduzidos, as minhas publicações, e falo para eles que, há alguns anos, eu estava ali como eles, alguns bons anos, eu estava ali sentado como eles, e que isso é muito possível. Né? E que eles podem fazer uma carreira, muitos visualizam, é muito comum na Rússia que as pessoas trabalhem fora da área em que se formaram na universidade, e conto sempre para eles que há uma possibilidade muito grande. Até o Paulo Coelho me falaram que na Rússia ele não é traduzido diretamente do português, mas do inglês ou do francês. E digo para eles que se eles traduzirem Paulo Coelho diretamente do português, provavelmente vão ganhar muito dinheiro. Né? Enfim, mas que se tornarem tradutores do português, terão trabalho para uma vida inteira, porque o Brasil tem aí os seus, pelo menos 500 anos, ou um pouco menos, de literatura. Portugal tem quase 1000 anos de literatura. As literaturas dos países de língua portuguesa, nos outros lugares do mundo. Então, é algo que eu vejo como muito promissor para eles, para que façam um trabalho bastante interessante, para que continuem, para que exerçam a sua profissão dentro daquilo que estudaram e façam um trabalho absolutamente fascinante. Especialmente, me parece, assim, seria uma grande conquista de um trabalho de leitor, por exemplo, de leitor, deixar alguns tradutores qualificados de literatura brasileira num país estrangeiro. Então, é isso, é um ponto de partida até para que a gente possa aprofundar essas discussões. Já vou encerrar agora num debate. Ok? Muito obrigado.